Olá, tudo bem? Eu sou Larissa Simon, eu sou mãe, fonoaudióloga, doula e educadora perinatal. E o meu propósito profissional é apoiar mães a exercerem uma maternidade mais plena, autêntica e empoderada, unindo informação e intuição. Hoje a gente vai conversar sobre a fusão emocional, que é um fenômeno que foi estudado e discutido por muitos e muitos pesquisadores na área da psicologia. Eu escolhi os conceitos da Laura Gutman, que é uma psicopedagoga e terapeuta familiar argentina, que para mim discute esse fenômeno da fusão emocional de uma maneira bastante ampla e interessante. Quando o bebê nasce, os corpos físicos da mãe e do bebê, eles se separam. Porém, os entornos emocional e espiritual da mãe e do bebê, eles ainda permanecem unidos por um tempo que depende muito do bebê e da mãe, mas que pelo menos vai ficar ativo, bastante ativo, nos 2 primeiros anos de vida do bebê. Isso quer dizer que tudo que a mãe sente, o bebê sente, e tudo que o bebê sente, a mãe sente também. Isso explica vários e vários sintomas físicos e comportamentais que os bebês têm, às vezes, sem uma razão aparente. Principalmente aqueles conteúdos emocionais mais mal resolvidos que nós temos, que nós relegamos à sombra, que nós relegamos ao inconsciente, eles geralmente vêm à tona em forma de sintomas nos nossos filhos. Aquela virose, aquela febre sem razão, aquela mudança repentina de comportamento, muitas vezes podem ser algumas coisas que nós temos no nosso mundo interno e que os nossos filhos estão manifestando, até como forma da gente se dar conta e da gente poder olhar e curar. É claro que eu não estou dizendo aqui que toda doença que os bebês e as crianças pequenas têm, tem como causa o fenômeno de fusão emocional, obviamente não. Mas muitos e muitos sintomas, quanto mais conscientes a gente tiver dessa fusão emocional, mais a gente vai se dar conta da nossa parcela de responsabilidade sobre os sintomas e a saúde em geral dos bebês. Essa fusão emocional, ela existe de maneira mais efetiva com a mãe e o bebê. Mas essa fusão também existe do bebê com relação às outras pessoas, principalmente aquelas que ele convive mais frequentemente e de maneira mais amorosa e afetiva. Principalmente o pai, claro, os avós, tios, dindas, pessoas próximas, pessoas que realmente convivem com ele. Os sintomas e os conteúdos emocionais dessas pessoas também influenciam na saúde e no comportamento do bebê. Mas abrindo um parênteses aqui, se você estranhou as palavras campo espiritual, alma e tudo mais, eu gostaria de falar para você que a ciência ela está cada dia mais estudando e comprovando muitos conteúdos espirituais que as religiões, as tradições e a filosofia já vinha trazendo. Ela está conseguindo explicar hoje, por meio da ciência tradicional, muitos desses conceitos e hoje em dia já não é uma coisa mais tão fenomenal falarem em fenômenos espirituais para a ciência. Mas se você fica desconfortável com esses termos, se você prefere usar campo emocional, emoção, subconsciente, inconsciente, tá tudo ok. Porque a psicanálise e as neurociências estudam esses mesmos fenômenos, mas de uma maneira um pouco diferente e com palavras diferentes. Então, fechando parênteses da questão da espiritualidade versus ciência, voltando ao assunto, a fusão emocional, então, ela é mais ativa e ela é mais profunda nos 2 primeiros anos de vida. E o primeiro corte que acontece, o primeiro corte importante com relação a essa fusão, ele ocorre por volta dos 2 anos com o advento da linguagem oral. É bem comum a gente perceber as crianças no início da linguagem, né, quando elas estão começando a falar frases, elas falarem em terceira pessoa. Então elas dizem assim: bebê quer mamar, João tá com fome,
Lulu quer brincar. E com o decorrer do desenvolvimento, elas começam a usar a primeira pessoa, começam a se referir a si mesmos como eu. Então, eu quero brincar, eu quero mamar, eu tô com fome. E isso é um marco muito importante do desenvolvimento intelectual, emocional e para a quebra dessa fusão emocional do que a gente está falando. Outro sintoma de que essa quebra da fusão emocional está iniciando são os comportamentos desafiadores do carinhosamente apelidado Terrible Two, que é justamente essa fase onde a criança, para quebrar essa fusão com o mundo e com a mãe, ela passa a negar praticamente tudo que vem do mundo externo. E essa negação, ela pode ser acompanhada por crises de birra, por negação de coisas que ela gostava antes, por confusão mental de querer e mesmo assim dizer que não. Então, por isso que é chamado de Terrible Two, de maneira bastante injusta para as crianças, porque é uma fase bastante importante e necessária, onde a gente precisa ter muita empatia e muita paciência para lidar com isso de maneira saudável. Mas essa quebra, ela é importante e ela é um início, mas ela não é o final. Então, na verdade, essa fusão emocional, ela continua ativa por pelo menos 13 a 14 anos, segundo Laura Gutman. Ela só realmente é quebrada nessa idade. Então, é como se até os 13 ou 14 anos, as mães e os filhos, principalmente, tivessem uma ligação quase que telepática. Então, todos os nossos conteúdos emocionais e espirituais mal resolvidos que temos dentro de nós, nós compartilhamos com os nossos filhos. E, infelizmente, boa parte das mães e também dos profissionais que lidam com a saúde física e emocional das crianças desconhece e negligencia esse fato super importante. A nossa sociedade ainda tenta encontrar sempre uma razão física para os problemas de saúde e os problemas emocionais das crianças, o que muitas vezes poderia ser tratado por uma mudança de comportamento ou por o que a gente chama de comunicação consciente e verdadeira, ou seja, silenciar o entorno, olhar para dentro de si, perceber o que está nos incomodando daquele comportamento dos nossos filhos ou de alguma situação específica que nós estejamos vivenciando e comunicar de maneira clara, honesta e sincera o que está se passando. E é justamente sobre esse tema, a comunicação como fonte de cura e libertação, que a minha amiga Clarissa de Achiara está fazendo um workshop gratuito que começou agora dia 10. Eu assisti o vídeo 1 e está realmente incrível. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês acessarem o workshop, porque realmente a Clarissa, que é psicóloga e é fundadora do portal Bifamily, Escola para Pais Bifamily, o conteúdo que ela traz é de extremo valor e é muito transformador. Eu desejo sinceramente que você ouça e veja com o coração e a mente bem abertos, porque eu já vivenciei muitas situações com as minhas filhas dessa comunicação e posso te garantir que é muito lindo quando a gente vivencia um momento assim. Então, gratidão pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.